Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a revista Minérios e Minerais por esse evento, né? É de muita relevância para a mineração brasileira e muito importante para todos nós que trabalhamos nesta área, né? Então, o nosso projeto, Mineração Arizona realiza ramp-up de nova planta de beneficiamento e atinge produção comercial em 4 meses de operação. Antes de a gente iniciar a apresentação em si, é muito importante passar um pouquinho sobre a linha do tempo do projeto da Mineração Arizona. Então, em 1974, iniciou-se as pesquisas, né, de ouro na região e se atingiria um potencial para se empregar uma mineração a nível de porte, de grande porte naquela região, né? Em 2009, a Luna Gold ela adquiriu esse projeto, iniciou a montagem da barragem do complexo industrial e operou esse complexo entre 2010 e 2015, né? E, infelizmente, em 2015, em função da incompatibilidade dos equipamentos que a gente tinha instalado e da tipologia, da litologia do minério, teve que se paralisar a operação. Okay? Agora, em 2017, nós tivemos a junção da Track Mine, da Newcastle e da Anfield Gold, formando a Equinox Gold, a atual gestora desse complexo, né? Então, a Equinox Gold, hoje, ela tem no Brasil 5 unidades, 4 em operação e 1 em projeto já para iniciar o ramp-up no próximo ano, 2 minas nos Estados Unidos, 1 mina no Chile. Tá? Então, a unidade cresceu bastante e esse complexo está se tornando de grande porte, né? Então, em 2017, final de 2017, iniciou a construção do projeto, né, especificamente. 2018, todo ano, com a construção do projeto, e 2019, iniciamos o comissionamento e ramp-up da nossa unidade. Um ponto muito importante, que não é só o ramp-up que nós conseguimos nesse período, né, mas o que de ganho também está gerando para a comunidade onde está inserida a mineração. Então, a Mineração Arizona ela está inserida no município de Godofredo Viana, no Maranhão, né, no estado do Maranhão, e ela empregou, durante a fase de projeto, em torno de 1.400 pessoas, e hoje, na fase de operação, em torno de 1.300 pessoas, incluindo a operação, desmonte, né, parte de operação de mina e alteamentos de barragem. Então, essa operação está prevendo para os próximos 5 anos em torno de 267 milhões em arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais. E, especificamente, para o município de Godofredo Viana e o estado do Maranhão, em torno de 27 milhões para o estado, para a cidade de Godofredo Viana, município, né? Em torno de 13 milhões para o estado do Maranhão. Então, isso é muito importante. Então, o overview da nossa planta, né? Então, depois que ela teve uma fase de paralisação, foi feito novos estudos, né, para viabilizar o projeto. Então, nós tínhamos minério, tínhamos que definir quais seriam os equipamentos adequados para esse novo projeto. Então, esse fluxo previsto, né? Então, a britagem primária, nós teríamos um moinho SAG, um moinho bola, um circuito de espessamento, né? Um circuito lixiviação seguido de SIP, né? E a etapa de estripagem do carvão, que seria a etapa de eluição, e a parte de fundição especificamente. E, em consonância com o Código Internacional de Saneamento, foi implementado no final do nosso processo um sistema de neutralização, onde o produto final, antes de ser descartado na barragem, estão com níveis aceitáveis pela legislação brasileira, né? Então, isso é muito importante. Essa figura mostra para a gente, né, a configuração atual da nossa planta, onde nós temos a parte do romped, a britagem primária, né, pilha de estocagem, circuito de lixiviação, moinho, SAG e bola, circuito SIP, sistema nosso de água e sistema de destruição de cianeto. Então, basicamente, essa é a configuração do nosso projeto. Aí se tornou nosso desafio, né? Então, nova mina, grande reserva avaliada, e a gente começar nosso projeto. Então, os executivos da Equinox Gold, em consenso com a Lycopod, né, a empresa de pesquisa, eles refizeram todo o estudo do nosso projeto, o conceitual, fizeram o pré-feasibility study, feasibility e construção e operação. Aí que vem o desafio, né? O nosso desafio maior era entre a fase, o término da construção e início da operação.
essa fase de transição, né? Então, essa fase de transição era muito complexa. E depois a cobrança, né, para todo o grupo onde você tem um projeto desse porte, dessa magnitude, produção comercial. Tá? Então, esse foi o nosso desafio. Então, nessa condição, a Equinox ela teria que ter um planejamento muito eficiente, né? E como se deu essa condição? Nós temos o projeto Equinox Gold definido, né, que é o projeto MASA no Maranhão. Foi feito todo o planejamento, novos estudos, né, novos equipamentos, o conceitual de novos equipamentos, e a certificação e qualificação da empresa que iria fazer a gestão desse projeto. Então, foi optado por ter uma empresa com a filosofia EPCM, né? Engineer, Procurement, Construction Manager. Ou seja, nós definimos a empresa Ausenco para fazer a gestão do projeto. Ok? E, em paralelo, uma empresa da região que trabalharia na construção, que seria a empresa Mantec. E, em paralelo a essa condição, vem a outra fase, né? Você preparar a equipe, selecionar todo o pessoal, preparar todos os dispositivos para iniciar a operação do novo complexo industrial. Então, foi definido que a gente ia utilizar uma nova metodologia, né, que nós chamamos de prontidão operacional. Então, essa filosofia de trabalho ela nos proporciona uma gestão estratégica, né, e começa, novamente, com a seleção da mão de obra qualificada. Então, nós sabemos, quando nós selecionamos pessoas de qualidade, né, boas pessoas, nós atraímos boas pessoas para o complexo, consequentemente, nós temos bons resultados. E nós montamos uma equipe de primeira linha, né? Então, nós estamos colhendo os frutos até esse ano e esperamos continuar com esse mesmo nível, né? Etapa seguinte, first fill, ou seja, você tem que determinar a carga inicial do projeto, todos os insumos necessários para o projeto e deixar à disposição no site para você começar a operação em escala industrial, em escala contínua, né? Outro ponto com relação a spare parts. Esse spare parts seria, através dos manuais dos fornecedores, nós tínhamos que definir todos os componentes que nós teríamos que ter no site. Ou seja, equipamentos de moinho, equipamentos de britagem, para nós termos continuidade com nossa operação. Dando sequência, né, nós temos agora a cadeia de suprimentos, foi fundamental, importante também a contratação dessa equipe antecipada, né, para que desse continuidade na aquisição dos insumos, para garantir a continuidade operacional do nosso processo. Sistema de gerenciamento de manutenção, nós definimos também com a equipe nossa, que já tinha sido contratado, né, a equipe sênior, qual seria o sistema de gestão. Nós optamos por sistemas ManuSys, um software bem simples e que atende basicamente a nossa demanda de manutenção, né, o plano de 52 semanas, gestão, manutenção preventiva e demais. Em paralelo, a equipe também de operação avaliou todos os procedimentos operacionais, todas as obrigatoriedades por parte do governo, né, onde teríamos que dar treinamento para a nossa equipe, ou seja, procedimento de trabalho à altura, espaço confinado, procedimentos operacionais em geral, tá? E depois começar o treinamento dessa equipe. Então, nessa fase de treinamento, nós somos muito felizes, né? Nós contratamos uma empresa parceira, a empresa se chama Integrar, ela deu todo o suporte nessa fase de treinamento, os treinamentos obrigatórios e na elaboração dos procedimentos operacionais em conjunto com a nossa equipe. E, finalmente, veio o comissionamento, né? O comissionamento, a instalação dos equipamentos e o comissionamento até a fase C2, a fase A úmida, ela foi feita pela concessionária, pela Ausenco. Então, a Ausenco, nós tivemos uma interface, né? Comissionamento C2, teste com todos os equipamentos, lubrificação e entrega para a operação. A partir da fase C3, do C2, aí entra a nossa equipe assumindo o complexo. Então, a partir daí, nós começamos a ter o nosso ramp-up definido pelos executivos da Equinox Gold. Um ponto muito importante, igual eu falei, né, que foi de fundamental importância para o sucesso do nosso projeto, foi a contratação antecipada do nosso quadro de gestores, né? Seria o gerente de planta, gerente de suprimentos, os coordenadores de operação e manutenção, coordenadores de engenharia, engenheiros de processo, manutenção, supervisores operacionais. Então, nós selecionamos essa equipe antecipadamente, tá? E
essa equipe foi feito um acompanhamento em conjunto com a Ausenco, que fez a instalação da planta, e nós somos muito bem sucedidos com essa seleção dessas pessoas e com esse acompanhamento que nós tivemos nas áreas. Um ponto a salientar, nós tivemos um complexo, né, um projeto desse porte, e durante a fase de operação nós não tivemos nenhum acidente. É um ponto que a gente tem que considerar bastante aí. Outro ponto, eu falei, a estratégia para fazer a gestão dessa interface, né? Qual foi a ferramenta que nós utilizamos? Então, nós optamos para utilizar o programa Prontidão Operacional. Esse sistema, ele faz uma análise de risco, né, de todas as etapas do processo antes de iniciar a operação, e através dessa análise de risco a gente determina quais são as prioritárias, quais etapas poderiam ser gargalos no processo, e elaboramos um plano de ação macro. E, semanalmente, a gente fazia gestão de como estava a evolução desse projeto. Isso também foi de fundamental importância, onde todas as áreas se tornaram parceiras, né, e tivemos uma evolução muito grande das atividades, em consonância com a entrega pela concessionária para iniciarmos a etapa de ramp-up, né, o comissionamento C3 e ramp-up. Como eu comentei anteriormente, né, a elaboração de procedimentos operacionais foram fundamentais para nós treinarmos a nossa equipe. Nós elaboramos em torno de 75 procedimentos operacionais, desde a etapa de britagem até a etapa de neutralização do produto. E, posteriormente, nós começamos o treinamento em campo, né, e treinamento em sala de aula. Nós contratamos a equipe operacional 3 meses antes do projeto e, em conjunto com a equipe da Integrar, nós fizemos o reconhecimento dos novos equipamentos no campo, e também o treinamento em sala de aula, repassando todos os procedimentos operacionais e os procedimentos obrigatórios. Outro ponto, definição dos parâmetros e controles operacionais. Tá? Então, a equipe dos engenheiros de processo, com a equipe de operação de coordenação da planta e manutenção, definiram todos os parâmetros necessários para essa etapa, tá? E, depois de definir todos esses parâmetros, nós começamos a etapa C3 com esses parâmetros definidos e conhecidos pela equipe de operação. Isso também foi de fundamental importância. Aqui nós vamos comentar uns pequenos detalhes que nós tivemos, né, que nem todo projeto só tem coisas boas, né? Então, nós começamos o comissionamento da britagem no mês de fevereiro de 2019, e nós tivemos uma surpresa inadequada, né? Quando nós começamos a operação da britagem, a produtividade prevista para essa área era em torno de 600 a 700 toneladas por hora, e a gente estava conseguindo em torno de 250 a 300 toneladas por hora, bem aquém da nossa necessidade. Então, novamente, quando nós reunimos a equipe, né, fizemos a avaliação, nós enxergamos a oportunidade, numa simples mudança, nós alteramos a abertura das grelhas, em consonância com a abertura do britador, que era 6 polegadas. Isso possibilitou a gente aumentar a nossa produtividade de 250 para 350 toneladas por hora. Outro ponto negativo foi com relação, quando os equipamentos entravam em operação, nós tínhamos um excesso de vibração na estrutura do prédio da britagem. E, novamente, né, reunimos a equipe, né, entramos em consenso, buscamos alternativas e instalamos um suporte adequado para essa estrutura e conseguimos eliminar essa parte de vibração da estrutura e alcançando a tonelagem prevista na faixa de 600 a 700 toneladas por hora nos equipamentos. Ok? Então, essa parte é nosso prédio da britagem, né, com a etapa de comissionamento que nós comentamos. Então, fevereiro, com 25 dias, esse gráfico aqui ele demonstra claramente. Essa parte em vermelho foi os primeiros dias de operação. Então, com 25 dias, de 25 a 30 dias, nós conseguimos elevar a produção de 200 toneladas por hora para 600 toneladas por hora, reduzindo as interferências dentro do nosso processo. Outra etapa, agora começou o comissionamento do moinho SAG e moinho de bola, né? Seria a preparação para o nosso ramp-up para buscar a produção comercial. Então, nós começamos aí no mês de abril, né, a operação do circuito SAG fechado. Nós tínhamos o moinho SAG e o moinho bola. Então, a estratégia inicial foi iniciar a operação com o circuito fechado com SAG, né, mesmo com produção um pouco inferior, nós conseguimos buscar a tonelagem prevista no projeto.
Então, esse gráfico aqui mostra claramente para a gente, essa fase em vermelho, nos primeiros dias, né, nos primeiros 25 dias, foram paradas solicitadas pelo consórcio, né, pela Ausenco e pela montadora, que nós teríamos que fazer lubrificações, ajustes nos equipamentos, reapertos nos revestimentos, nas grelhas, e sistema de lubrificação e demais condições. Então, com 6 semanas, com 4 semanas, nós conseguimos chegar na tonelagem em torno de 360 toneladas por hora, e o projeto previa 364, somente operando com um moinho. Tá? E, posteriormente, nós buscamos, atingimos a média de 386 toneladas por hora, que foi bem significativo, né? Produção comercial, né, um dos pontos foi fundamentais também. Nós tínhamos uma meta de recuperação, que era 92%, de 90% a 92%, em função dos parâmetros operacionais que nós definíamos antes do projeto, treinamento da equipe e preparação dos equipamentos para essa fase, nós somos muito bem-sucedidos. Então, nós já começamos com recuperação em torno de 85% e, gradativamente, ela chegou até 94%. Tá? E sendo que a nossa meta estimada era em torno de 92%. Então, nós mantivemos uma média de 90,67%, então, que atendia a nossa necessidade, né? E outro ponto fundamental foi com relação à disponibilidade dos equipamentos. A partir do momento que o consórcio, a Ausenco, a empresa Ausenco, liberou os equipamentos para operar continuamente, então, nós tivemos uma grata surpresa. Os equipamentos funcionaram muito bem e todo o trabalho preparatório de tecnologia de informação, tecnologia de automação e o compartilhamento das equipes da MASA em consenso com as equipes da Mantec e Ausenco, então, foi muito positivo para a nossa operação. Okay? E, como consequência, com 6 semanas, praticamente depois da moagem entrar em operação, nós atingimos 75% da capacidade da planta. Então, isso aí eram os itens estipulados para nós declararmos a produção comercial. Tá? Então, a partir de 30 dias, né, 30, 60 dias aqui, nós atingimos a produção comercial e continuamos a nossa operação até o final do mês de dezembro, produzimos ainda 75 mil onças durante o ano. Então, isso aí foi muito positivo e a credibilidade da equipe de operação, da equipe de manutenção e todas as equipes formadas pela MASA, né, a equipe de recursos humanos, o suprimento, foi muito positivo. Como todo projeto, né, tem um início, meio e fim, e nós continuamos com o nosso desafio. Ou seja, um dos pontos que nós teremos que adequar no nosso projeto é a implantação do circuito SIL, que o nosso circuito previa uma operação, um circuito de lixiviação seguido de SIP, né, mas em função de mudanças do minério, tem tendência a ter queda de recuperação. Então, nós optamos por implementar esse circuito SIL, devemos fazer esse comissionamento agora no próximo mês, tá indo muito bem. Pré-aração, que seria a adaptação de lanças e aração para melhorar o sistema de aração do circuito de lixiviação. Implantação da britagem, esse equipamento ele vai possibilitar você buscar a capacidade total do projeto, quando nós atingimos a parte mais profunda da mina, que endurece bastante o minério, ou seja, o working index do minério, ele vai chegar na faixa de 15%. Então, na fase inicial do projeto, nós trabalhamos na média de 10%, né, e a previsão é chegar em torno de 15%. Isso aí demanda a instalação desse novo equipamento. E, em consonância também com o Código Internacional de Cianeto, a aquisição do TAC, é um equipamento que faz a dosagem automática do cianeto no circuito. A nossa previsão é instalar esse equipamento agora no final do ano, né? Até o final do ano está instalado. E um outro ponto muito positivo foi que no ano de 2020, né, o nosso planejamento continuou. Então, o orçamento para a produção de ouro da mineração Arizona era em torno de 126 mil onças, e nós estamos no ritmo para cumprir a tonelagem proposta, a recuperação proposta, nós estamos bem próximos, a disponibilidade também bem próxima, e a produção prevista pelos executivos da Equinox Gold sendo cumprida. Então, isso é muito positivo para a gente, né? Finalmente, né, não poderíamos de agradecer a toda a equipe envolvida no projeto, a equipe de operação, a equipe de manutenção, a equipe de engenheiros, né, do qual faço parte, e comentar com todos eles, né, que eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa equipe. E que o trabalho que nós realizamos na Arizona foi muito promissor, tá? E esse resultado
resultado do esforço de cada um de vocês. Ok? Muito obrigado. Bacana. Bacana. José Ivanildo Lima. Tem umas perguntas. O Adriano, que é o nosso consultor Spechit, está perguntando se registrou as lições aprendidas nesse processo, nesse projeto aí. Não, nós tivemos muitas lições aprendidas, né? Para novos projetos, igual falando, a fase que nós passamos e a recomendação para outras empresas que estão passando por essa fase de construção agora e fase de comissionamento seria integrar a equipe de gestão, de operação, manutenção, antes de fazer o comissionamento do projeto. Então, essa consonância entre a empresa montadora, né, e a empresa que vai fazer gestão na etapa após comissionamento é fundamental. Ok? Então, essa aí fica a nossa dica. Ele ressalta para registrar essas lições. Positivo. Guardar lá. Positivo. O Diego parabeniza aí a sua apresentação. O Júlio César de Pontes também parabeniza a apresentação. Esse projeto ele é vencedor do 22º Prêmio de Excelência, é um dos grandes projetos colocados lá. O Zé Ivanildo, já conversei com ele por e-mail sobre isso. Qualquer hora a gente vai fazer uma matéria lá, viu? Positivo, estamos à disposição. Né? E como ontem à noite você não estava por aqui, à noite, por algum motivo, né? Estou deixando aqui o diploma e o troféu, que a gente ia passar para você. Ok. Se puder chamar dois participantes da nossa equipe claro, para receber em conjunto comigo, o Bernard e o Samuel, por favor, para a gente receber o certificado e o diploma. Da mineração também, né? E volto a falar, né? Esse troféu, esse diploma, né, é mérito de toda a equipe, não só de nós três que estamos representando. Pode retirar aqui. Pode pegar aqui, esse é um novo método, não tem outro jeito. Tem que retirar aqui o diploma, o troféu. Faz uma foto aqui na... Tá bom. Obrigado, viu, Zé Ivanildo? Obrigado, pessoal. Obrigado pela apresentação. Desculpa, pode fazer sim. Tem uma pergunta ali, desculpa. José Ivanildo, prazer. Meu nome é Ronei. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a Mineração Arizona por todo o trabalho, também pela sua apresentação excelente. Sei da dificuldade que vocês tiveram no início do projeto. Trabalhei na Arizona na época do Luiz Celaro, você se lembra? Né? Vocês tinham um problema muito grave de logística, né? Até vocês escolheram até o porto de São Luís devido à profundidade, né? Sim. E para trazer até os britadores primários. A minha pergunta é o seguinte: você disse na sua apresentação que vocês aumentaram o espaçamento da grelha do britador em função de maior produtividade. Sim. Eu te pergunto, com o aumento da espessura, isso não prejudicou um pouco a produção dos moinhos seus primários e secundários e também o descarte seu de arseneto, porque você trabalha com a planta de lixiviação. Sim. Como é que é feito esse descarte? Sim. Primeiro, respondendo a primeira pergunta, né? A analogia que nós fizemos foi o seguinte: o produto analisado pela equipe da Lycopodium definia que nós teríamos o produto do britador 6 polegadas. E nós tínhamos uma grelha anterior ao britador com 4 polegadas. Então, a analogia que nós temos, por que o britador pode gerar um produto de 6 polegadas e a grelha tem que fazer um scalp para 4 polegadas? Então, esse scalp de 4 polegadas gerava uma sobrecarga para o britador. Então, nós optamos por fazer essa abertura para 6 polegadas, para diminuir a alimentação do britador e melhorar a produtividade. Ou seja, agora as etapas seguintes. O SAG foi prejudicado por essa condição? Nessa fase inicial, o que nós avaliamos? Nós estávamos alimentando o minério saprolito, que era um minério de dureza muito baixa, tá? Então, que não ia interferir, nesse momento, né, de ramp-up, de comissionamento, a produtividade do moinho.
Tanto é que nós iniciamos nossa operação somente com moinho SAG. Depois de 2 meses que nós entramos com moinho de bola, porque nós aumentamos a dureza do minério e aumentou a produtividade também, então demandou o início de operação com moinho de bola. Então, nós não tivemos perda de produção. E simplesmente fizemos alguns ajustes na classificação, seria tamanho de vórtex, tamanho de ápex. Isso aí possibilitou a gente alcançar o P80 desejado na moagem, né, que seria 106 micras ou 150 mechas, de acordo com o estudo realizado pela Lycopod. Então, foi muito positivo. Né? A segunda pergunta, só dando uma clareada. Sobre o descarte Sim. Normalmente, a legislação brasileira ela é muito rigorosa com relação a teores de cianeto, após a etapa de lixiviação. Então, o processo que nós utilizamos, ele chama, o processo INCO, né, SO2A. Então, nós utilizamos o reagente metabisulfito de sódio com dosagem de ar comprimido. Então, nessa etapa, a gente consegue abaixar o teor de cianeto para valores abaixo de 50 ppm do cianeto VAD. Ou seja, a recomendação do Código Internacional de Cianeto, você pode ter a concentração de cianeto em represas, né, que não tem descarte, na faixa abaixo de 50 ppm, por não ter risco à mortandade de pássaros e animais. Então, nós trabalhamos hoje na nossa barragem, está dando praticamente em torno de 1 ppm, até abaixo de 1 ppm. Tá? Então, nós estamos fazendo estudos para ver o potencial de a gente aumentar um pouco essa concentração para reduzir custo operacional, mas trabalhando dentro da legislação, né, que é de fundamental importância. Ok? Então, o processo chama INCO, né, SO2A. Ok? Mais perguntas? Bacana. Mais alguma pergunta? Bom, então vamos em frente. Zé Ivanildo, obrigado de novo por ter vindo, tá? Até aqui. Obrigado. Obrigado a vocês.